Olá, amigo do canal Dialect Nerd, aqui Bruno e hoje trago-te um embate entre Tempestade e Pantera Negra. Ora, novo embate entre heróis, neste caso Tempestade dos X-Men contra Pantera Negra dos Vingadores. Trago novamente este embate que está relacionado com o evento Vingadores vs X-Men, como tenho trazido aqui em relação aos outros. Como tenho feito anteriormente, vou então, primeiro que tudo, ler então aqui o embate em si e depois no fim dou então a minha opinião em relação ao desfecho final, mas aproveito já para te pedir para subscreveres o canal se não fores subscrito, dar aquele like para ajudar, utilizar os links aqui em baixo na descrição para fazer as tuas compras e ajudar então o canal a crescer e também seguires então o meu Instagram, tudo isso vai estar aqui em baixo na descrição, é só clicares e ajudas o canal. Ora, este embate passa-se então em Wakanda, no território de Pantera Negra. Começa então formando-se uma nuvem tremenda e um conjunto de raios surgem no céu, até que um deles vai direito ao Pantera Negra e assim damos início a este embate. Tempestade versus Pantera Negra. Pantera Negra absorve então este raio fortíssimo vindo dos céus, comandado então por Tempestade, mas o uniforme de Pantera Negra não o deixa ficar mal e completamente isolado contra raios e também utiliza ainda esse mesmo raio para fazer um género de um redirecionamento para a própria Tempestade. Dá-se aqui então uma luta de raios entre os dois, até que obviamente eles se equiparam e o raio dissipa-se com estrondo, deixando então o Pantera Negra já um bocadinho maltratado, já com o seu uniforme já com buracos e já não a 100%. Tempestade continua a utilizar então os seus poderes climáticos para chamar até si o poder dos ventos, enviando o Pantera Negra para longe, tentando vencer a batalha logo muito desde o início. Obviamente que aqui trata-se de um embate entre dois personagens que se conhecem muito bem, e, como tal, Tempestade decide então vencer Pantera Negra no confronto físico e aqui gera então um soco cá, soco lá, pontapé aqui, pontapé lá. Tempestade utiliza a sua força interior e a sua vontade para sobrepor fisicamente a um Pantera Negra hesitante de combater com ela devido ao seu passado em conjunto. Pantera Negra consegue desviar então alguns dos socos, mas um vai em cheio ao seu nariz e ele agora aqui fica um bocadinho já mais apreensivo e começa então a defletir todos os socos de Tempestade e consegue colocá-la no chão, tentando imobilizá-la, mas ela não é a primeira viagem de Tempestade e, como tal, consegue também ela sobrepor-se aos intentos de Pantera Negra, desviando-se, dando-lhe ainda uma cotovelada nos joelhos, uma cabeçada. E Pantera Negra não está em bons lençóis, fisicamente a ser sobrepujado. Mais um pontapé em cheio na cabeça de Pantera Negra e o Pantera Negra utiliza então da capa da Tempestade para conseguir desequilibrá-la. E quando parece que os dois vão enfrentar-se e vão decidir completamente este embate, caminham direitos um ao outro e o que acontece é um beijo. Ok, um beijo entre os dois e depois desse beijo mais um soco de Tempestade e fica assim o combate. Surgem depois mais personagens, mais heróis e o combate fica assim, ela por ela. Tempestade olha então para o anel que tem na mão e cada um vai para o seu lado, deixando então o vencedor deste combate para sem vencedor. Exatamente. Este combate não teve vencedor. Ficou, mais uma vez, pode-se considerar então um empate. Como tal, Tempestade versus Pantera Negra, empate. Ora, mais um empate aqui e como tal, mais um balde de água fria. Não é realmente para ver empates, pelo menos empates que tenham personagens, se calhar, com capacidades tão diferentes, tão distintas. Eu até poderia suportar, apesar de ser difícil, mesmo dois personagens muito parecidos,
haver empate não é muito fácil e até parece-me sempre ser uma decisão para agradar gregos e troianos. E isso nunca me agrada, acho que eles devem tomar uma posição, assumi-la, principalmente quando temos dois personagens que são tão diferentes a nível de poderes. Mais uma vez, Pantera Negra, habilidades acima da média, tem aquele poder das ervas místicas do Pantera Negra que lhe dá super agilidade, dá-lhe também alguma capacidade física e força e não sei quem sei que mais. Tem o seu uniforme que tem algo que não é o uniforme que depois ele teve mais recentemente, que o ajudava ainda mais, que era com as capacidades utilizando o vibrânio, que tinha outras capacidades, não é? Não é este o caso, ou seja, este é um uniforme que ele conseguiu que fosse isolante em relação à eletricidade, mas pronto, e foi o melhor que ele conseguiu, contra entre parênteses, uma deusa, não é? Com capacidades de utilizar as propriedades do clima a seu bel prazer, não é só os raios, é os ventos, Ou seja, acho que Tempestade é muito, muito mais poderosa do que o Pantera Negra. Ou seja, para mim, embate entre os dois, sem agora vou dar mais alguns adendos a esta minha opinião, mas se fosse só um embate mano a mano, um contra o outro, para mim teria que ser sempre Tempestade a vencer, a não ser que o Pantera Negra fosse arranjar de outras formas mais rebuscadas para conseguir vencer, mas assim no confronto físico, corpo a corpo, acho que... No corpo a corpo, não. Okay? No corpo a corpo, que é o confronto entrou, que eu acho, mais uma vez, é a tentativa que eles tentam dar para que o personagem menos favorecido a nível de poderes consiga igualar de alguma forma o embate, porque não faz muito sentido Tempestade utilizar o corpo a corpo para vencer um personagem que nesse caso é muito superior a ela no combate, apesar daqui não acontecer, mas isso não aconteceu porque eles têm um passado. E o passado é que eles foram marido e mulher, aquele anel é o anel então de noivado ou de casamento ou whatever, porque aqui é chamada à coação a forma até como eles se separaram e o que ficou para trás, e então ele também, Pantera Negra no corpo a corpo, retraiu-se, por isso é que ela o sobrepujou nesse sentido, porque seria a única forma, no corpo a corpo ele tem muita vantagem, mas a Tempestade não tinha para vencer esta batalha, se o quisesse vencer. Por isso eu acho que é mal escolhido aqui o embate, porque haveria de sempre de ser qualquer coisa deste género, ou se fosse uma coisa crua, Tempestade tinha a ganhar, porque de longe ela conseguiria, através dos raios, dos ventos, levantá-lo, erguê-lo, mandá-lo contra uma montanha, contra uma parede, o que fosse. Ela tinha sempre muito mais vantagens e muito mais formas de o vencer do que o contrário. Mas tu, diz-me o que é que achaste deste embate, se concordas comigo, se não, se concordas com a forma como se desenvolveu, se te agrada ter ficado, entre parênteses, empatado, ou que o desfecho tenha sido assim um bocadinho mais emotivo e mais emocional e por aí afora, ou se gostarias de ver realmente um combate a sério e que houvesse um vencedor definido. Deixa aqui em baixo nos comentários e nós trocamos umas ideias. Também, se gostaste deste vídeo, subscreve o canal. Se não for subscrito, partilha, comenta, dá like. Segue os links do canal para ajudares o canal a crescer através das tuas compras. Segue o meu Instagram. Está tudo aqui na descrição. E como eu costumo sempre dizer no fim, até mais.